Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios. Hoje não é a série Matemática para Todos. Essa nós vamos continuar no domingo, né? Nós estamos apenas respondendo a uma questão que foi pedida pelo Carlos Eduardo para nós nos comentários da aula. Quando segunda-feira nós gravamos uma parte desse pedido dele, que eram as operações da adição, e hoje, sexta-feira, a segunda parte, que é a parte da subtração. Dividimos assim para que não ficasse tão pesado o conteúdo, explicando para vocês uma coisa, outra. É cansativo. A gente tenta amenizar um pouco, porque queira ou não queira, matemática é uma coisa gostosa, a gente gosta, eu amo, né? Matemática, mas ela se torna cansativo quando fica muito tempo, horas, né? A fio, trabalhando ela, gasta muita energia. Mas vamos lá, vamos resolver então esse probleminha de operação de subtração que apareceu na pergunta do Carlos, aonde ele disse assim: oi, queria um vídeo explicando como se calcular a adição e subtração, por favor. E foi muito gentil, né? Poucas pessoas têm esse dom, essa aprendizado, essa educação com relação ao por favor, a gentileza, né? Obrigada. Hoje está aparecendo assim muito pouco no nosso meio, em nossas comunidades, essa relação, essa troca, né? E vamos usar isso como um exercício. Obrigada, viu, Carlos, pela gentileza. E ele ainda colocou isso na aula 191, sobre termos de uma proporção. E nós temos uma aula agora, domingo, continuando nossos estudos sobre proporção, que vai falar sobre a quarta proporcional. Mas vamos lá, pessoal. A operação de subtração. Então, 985 menos 162. Como é que eu vou realizar isso? Para quem já assistiu a aula de segunda-feira, onde nós fizemos a resposta a essa pergunta, viu que nós temos dois processos para resolver esses tipos de operações, né? Adição, subtração. Uma é a decomposição, a outra o algoritmo usual. E nós vamos fazer a mesma coisa agora com relação à subtração. Como se daria por decomposição a subtração desses números? Bem facinho, e vocês vão ver. Olha só, 985. Se eu vou decompor, eu vou pegar em decomposição a parte das centenas, a parte das dezenas e a parte da unidade. Então, olha o que acontece aqui. 900, eu escrevo 900, é o número que eu estou lendo. 80, eu escrevo 80. E 5, eu escrevo 5. Então, olha aqui. Centenas, dezenas e unidades. Faço a mesma coisa com 162, olha lá. 100, então é 100. 60, olha o 60 aqui das dezenas. E 2 unidades. Agora é só subtrair, pessoal, olha lá. 5 menos 2, 3. E aí vocês podem usar o termo que vocês quiserem. Pode ser dedinhos, pode ser palitinhos, lapisinhos, feijõezinhos, não importa. Pega lá a quantidade e se eu tenho que tirar 3, eu tiro 3 e fico com 2. Não tenham vergonha. Quem tem vergonha não aprende matemática. A gente tem que errar. É errando que a gente aprende. E se acertar, estamos no lucro. E aqui, 80 menos 60, 20. 900 menos 100, 800. Então, olha o número prontinho aqui na subtração. 823 é o número como resultado dessa subtração. Lembrando que esses números recebem nomes na subtração e nós temos aqui o minuendo, o subtraindo e o resultado da operação, ou o que a gente chama de diferença. Diferença por causa do sinal de menos. E lá o segundo processo, que é o algoritmo usual, aonde a gente fala, vou colocar a continha de pé. Pode, professora, colocar a continha de pé? Claro, e colocando de pé é que a gente consegue resolver muito mais rápido. E aí eu coloco cada casa junto da sua unidade, da sua dezena e da sua centena. Ou seja, cada casa dentro da sua
ordem. Então, eu tenho o primeiro número escrito 985, ok. Então, o 162 vai ter o 2 na unidade, o 6 na dezena e o 1 na centena. Só aí que eu posso subtrair. E da mesma forma, eu tenho 5, eu tiro 2, eu fico com 3. Eu tenho 8, eu tiro 6, eu fico com 2. Eu tenho 9 e perco 1, fico com 8. Então, olha lá o minuendo, o subtraindo e a diferença, que é o resultado da operação. Espero ter atendido a sua necessidade, Carlos. E se tiver mais alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Gravarei sim uma aula sempre que vocês me pedirem. Não vou deixar de atendê-los. Só peço desculpas de ter demorado um pouquinho, porque existem muitas coisas dentro desse processo da vida da gente que a gente tem que fazer. Gravar aula, estar em aula na escola, estar em atividades com os alunos. Então, às vezes pode demorar um pouquinho, mas eu atendo às necessidades de vocês sim. E agora tente você. 5.000 menos 3.925. Se tiver dúvidas, coloque nos comentários. Grava uma aula resolvendo e pode até dizer qual o processo que você quer que eu faça essa continha para você, ok? Obrigada pela companhia de vocês e até domingo na aula de proporções com a quarta proporcional. Não esqueçam, é importante. Até lá!